Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É motivo de estarmos alegres e felizes por mais uma oportunidade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos concede. Eu queria convidar os irmãos a lerem junto comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, versículo 1 em diante, a qual diz da seguinte forma: em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por baixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas ao lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, e ele mediu 1000 côvados, e me levou através das águas, as águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 côvados, e levou através das águas, as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000, e me trouxe através, as águas estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu 1000, e este era o rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Aqui uma passagem bem interessante, a qual nós conseguimos compreender que o profeta Ezequiel está simplesmente no seu aconchego, e o Espírito Santo leva ele à margem de um rio, e ele faz aprofundar naquele rio, e todas as vezes a qual se media 1000 côvados, Ezequiel se aprofundava mais e mais naquele rio. Rio esse que nós conseguimos compreender que é a presença do Senhor. Rio esse que nós conseguimos compreender que é a essência do Espírito Santo. E quando nós conseguimos e passamos a compreender que isso significa ter a presença do Espírito Santo, nós podemos compreender que para ser cheio do Espírito Santo, nós não temos que viver do raso não. Para ser transbordados pelo Espírito Santo, nós não temos que viver simplesmente com as águas batendo nos tornozelos não. Nós temos que passar atravessando, nadando. Nós temos que passar esse deserto. Mas com a graça do Senhor Jesus, nós iremos atravessar esse mar. Mas com a graça do Senhor Jesus, nós atravessaremos este deserto. E sabe por que todas as vezes a qual se media 1000 côvados, Ezequiel ficava cada vez mais submerso? Sabe por que todas as vezes a qual era medido mais e mais 1000 côvados, Ezequiel era cada vez mais cheio e transbordado por aquela água daquele rio? Porque aquela água é santa, e só quem já pisou no Santo dos Santos não sabe mais viver sem. Só quem já sentiu a presença do Espírito Santo não consegue mais viver fora da presença. Sabe por quê? Porque você pode até olhar para lá para fora, você pode até olhar para o mundo e dizer: mas parece tão bom. Aos olhos do homem é bom, mas aos olhos de Deus nada é bom daquilo ali. E que eu quero deixar uma palavra para os corações dos irmãos é a seguinte coisa: que quanto mais estivermos submersos pela presença do Espírito Santo, mais nós vamos ser cheios da presença dele, mais nós vamos proclamar o evangelho dele, assim como ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todas as vezes a qual nós medirmos mais 1000 côvados e se aprofundarmos a presença dele, nós vamos ser mais cheios para levar a palavra do Senhor. Nós vamos ser cada vez mais transbordados da presença dele para falar com autoridade: um enfermo seja curado e ele vai ser curado, para falar um aleijado seja curado e ele se levantar e sair caminhando, para falar um cego seja
seja renovada a tua visão em nome do Senhor Jesus, e Ele tornar a enxergar, porque quando nós estamos submersos pela presença, não há nada e nem ninguém que pode parar o agir do Senhor na tua vida. Não há nada e nem ninguém que vai impedir o mover do Espírito Santo na tua vida. E pode o mundo lá fora estar dizendo: ei, esse é só mais um, ei, para esse aí já acabou. Mas o Senhor está dizendo: eu vou medir mais 1000 côvados aqui, mas é para que você possa ser transbordado pela presença, mas é para que você possa ser cheio da presença. Então, se você quer ser mais transbordado, mais preenchido, impactado pela presença do Senhor, mede mais 1000 côvados, mede mais 1000 côvados para você se ajoelhar perante a presença dele. Ei, quando as águas estiverem batendo nos joelhos, não é para você parar não. Ei, quando as águas estiverem batendo nos seus ombros, não é para você parar não, mas é aí que você vai aprender que a caminhada com Cristo, você vai ter que aprender a nadar na presença do Espírito Santo. Então guarde essa palavra no seu coração em nome do Senhor Jesus, e assim